Graças a Deus, a paz e a graça do Senhor Jesus esteja com todos nós. Deus abençoe sua vida, você que está aí nessa televisão para nos assistir. É o programa Jesus, a Verdade que Liberta. Esse programa que Deus colocou no nosso coração para a gente fazer, a gente pregar o Evangelho genuíno e verdadeiro, o Evangelho que salva verdadeiramente a alma do homem, né? É em primeiro lugar a alma, depois vem as outras coisas, né? Então nós estamos gratos ao nosso Deus, né? Por essa grande oportunidade que Ele tem nos dado, tanto a mim, também para você que está aí nos assistindo, para ouvir a palavra de Deus, né? Porque é bem-aventurado aquele que ouve a palavra do Senhor. Né? Jesus, ele diz que passa o céu e passa a terra, mas nenhuma das palavras dele hão de passar. Então veja que se cumpre, é verdadeira e vale eternamente, né? É uma coisa que quando você pega para si, para obedecer essa palavra, você ama isso, você deseja isso, você medita nisso, tem prazer nas palavras do Senhor, você tem vida eterna. Isso te serve de defesa para sempre. Não é como uma palavra que você ouve do maior professor da terra ou do teu pai terreno. É bom, né? Você tem que ouvir os conselhos bons para você aprender a vida natural. Mas tem limite, tem o vencimento, né? Você como humano vai perecer, né? Vai chegar o dia de você não estar mais nessa terra. Mas as palavras do Senhor, ela vale eternamente, para sempre, né? Então veja que isso é importante, nós aprender como crer nisso aí, como obedecer. Então a palavra de Deus é para que as pessoas ouçam e guardem. A pessoa ouça essa palavra e procure cumprir com a palavra. Então não é simplesmente ouvir e jogar fora. É até mesmo parecido com as naturais também. Para a tua vida natural, você toma o conselho e guarda, né? Não adianta coisa nenhuma você ir para a escola, ouvir o professor e esquecer o que ele disse. Então você aprendeu o quê? Então é para você guardar. É para você, humanamente falando, vai perecer, como eu acabei de falar, mas você, enquanto estiver na terra, aquilo ali serve para você, né? Que é um ensinamento físico, carnal, material, né? Então você ouve o professor que está te ensinando, seja a profissão que for, você precisa dar ouvido para que seja um bom profissional e com isso você vai se dar bem na terra. E para o céu, nós precisamos entender que quem aconselha é o Senhor. Então, eu estou aqui para pregar a palavra do Senhor e não a minha palavra. Se fosse minha, eu ia ter um livro aqui, alguma coisa de mim mesmo. Não, mas eu estou aqui com a Bíblia. Então você precisa crer para você ter vida eterna, para você salvar a tua alma. Estou falando em corpo, alma. Então entenda que é outra coisa. O que você aprendeu na escola é uma coisa. O que você aprendeu com teu pai e tua mãe, né, no sentido humano, aprendeu com os profissionais aí fazendo em qualquer uma profissão, você aprendeu para você comprar arroz e feijão e roupa para sobreviver na terra.
Agora, para ir para o céu, você tem que aprender com Deus, você tem que aprender com as pessoas que pregam a palavra de Deus, e daí você começa a pregar também. É um corpo, funciona aí como um exército do Senhor, do reino do céu na terra. Então veja que é assim, ou você se encaixa nisso ou você fica fora disso. É simplesmente isso aí. Não adianta você querer se revoltar e dizer que alguém está te pressionando, estão julgando, não adianta. Você tem que correr atrás mesmo para você escapar. Então sempre eu digo um versículo da palavra que diz em Romanos capítulo 14, versículo 12, cada um dará conta de si mesmo a Deus. No versículo 11 diz que nós vamos prestar conta com Ele. Prestar conta. Então veja que o Senhor Jesus falou que vai sentar no trono e todas as nações, tribos e línguas vai estar diante dele. Ele vai separar os bodes das ovelhas. Vai separar os crentes, o justo do injusto. Os que acreditaram vão herdar o reino dos céus. Os que não acreditaram vão para o lago de fogo. Então veja que isso é real. Agora, eu não acredito nisso, fico investindo somente na minha vida carnal e eu esqueço que eu sou eterno, que eu preciso me virar para mim não ficar numa prisão eterna. Eu preciso ficar livre. Então é isso que é a Bíblia. É somente isso aí para você crer nisso e ser uma pessoa salva. Ser uma pessoa como os anjos, na eternidade. E não como um demônio. É isso aí. Então eu quero ler um versículo chave aqui da nossa pregação, que encontramos em Mateus capítulo 26 e o versículo 41. Mateus, o Evangelho segundo escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 26, versículo 41, que diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então esse é um versículo aqui, chave do que vamos falar. Estamos falando já. Então veja que Jesus disse para a gente vigiar. Vigilância é exatamente você prestar atenção, ficar ligado, ficar de antena ligada, como diz o ditado aí. Você ficar atento de dia e de noite, ou seja, no momento que você está acordado, nesse sentido espiritual aqui, se você está dormindo e você vigiou, fez as coisas corretas enquanto estava acordado, o Senhor vela por ti durante teu sono. A Bíblia diz que Ele guarda os justos que dormem, enquanto dorme. Então veja que o guarda de Israel não dorme nem tosqueneja, ou seja, não vacila. O guarda de Israel, ele nos guarda mesmo. Se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela, ou seja, o vigilante. Mas se o Senhor também não edificar, não construir, em vão trabalhos que edificam. Então, se o Senhor não construir, em vão trabalha aqueles que constroem. Então veja que tudo vem de Deus. O diabo, ele veio senão matar, roubar e destruir. Então tem falado, irmão, que nós temos que buscar pelo Espírito. Nós não podemos buscar pela carne. Quando eu busco pelo Espírito, eu estou guardando a minha carne também. Eu estou fazendo porque o que sobra é de bom para ela, apesar de parecer ser ruim.
Quando eu busco no Espírito, buscar em primeiro lugar o reino do céu, a sua justiça, e as outras coisas é acrescentada. Entenda que eu, buscando no Espírito, a minha carne também vai ser cuidada pelo Senhor. Porque Ele dá vigor a quem não tem nenhum vigor. Então compreenda aqui, irmão, isso aqui, essas palavras o Senhor Jesus disse no Getsêmani, no lugar de tormento, assim, de que ele foi preso, né, para ser morto. Então veja que ele até diz aqui no versículo 38, ele diz: então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Então, Jesus, como humano, recebeu nossos pecados sobre ele naquele momento, para que revertesse o quadro da humanidade. Aquilo que Adão fez no paraíso, que pecou e destituiu todos nós, desligou toda a humanidade de Deus, ali Jesus ia religar. Ia não, ele fez isso, ele religou toda a humanidade a Deus, ou seja, estava fechado um caminho, não tinha caminho para ir a Deus outra vez, para se ligar a Deus outra vez, à humanidade. Mas Jesus abriu um caminho, é um caminho. Então você vê em João, no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 14, o versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então não tem um dos caminhos, não, sou o caminho, é só. Então ele abriu esse caminho para que o homem se chegasse a Deus outra vez. Mas quando nós buscamos outros deuses aí, você não vai encontrar de maneira nenhuma, porque só tem um caminho. Quando você vê Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz que Jesus há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o homem. Então ele esteve aqui como um homem, aqui ele está dizendo como um homem, a minha alma está profundamente ou cheia de tristeza até a morte. Então veja que ele estava como um homem. Então por isso que diz, um homem pecou e destituiu a humanidade. E um homem obedeceu e restituiu a humanidade. Dá de entender isso aí? Então não é por Maria, Pedro, Vicente, ou Paulo, ou André, que nós vamos chegar a Deus. É por Jesus de Nazaré. E Jesus quem é? A palavra. Eu obedeço a palavra, eu tenho Ele. Não obedeço a palavra, eu não tenho o Senhor. Quem tem o Filho tem a vida, disse o apóstolo João na sua carta. Quem não tem o Filho não tem a vida eterna. Ou seja, no sentido de salvação. Então veja aqui, irmão, vigiai. É eu prestar atenção, ficar ligado, olhando o que eu devo fazer. Qual é a minha função? Qual é o meu dever? Eu preciso descobrir o que eu estou fazendo nesse mundo com essa inteligência que eu tenho, que é diferente dos animais normais. Nós temos raciocínio, nós entendemos as coisas, nós sabemos que existe um Deus que criou todas essas coisas. Já um cavalo não entende isso, ele entende que ele tem um dono ali que domina ele, é tudo no natural. Tudo na terra, carnal. Ele entende aquelas coisas, buraco, onde tem um toco. Ele entende essas coisas aí, onde tem que beber, comer capim, ele sabe. Agora,
coisas celestiais, ele não entende essa coisa de espiritual. E nós pode ver que o homem deve ter uma tendência em buscar alguma coisa, assim fora do natural. Ele tem essa tendência em acreditar no além, acreditar no invisível. Aí ele busca no sol, busca no signo, não sei o que lá, e não é nada disso. Jesus, palavra, poder de Deus. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, para os que se perdem, que não querem salvação. Mas para nós que somos salvos é poder de Deus, disse Paulo, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Então o que? Para quem quer salvação. Poxa, eu quero, Senhor, independente da minha vontade, independente do que o papai pensa, a mamãe pensa, ou meu filho pensa, ou minha esposa pensa, ou o meu marido pensa, independente dos meus amigos, independente de religião, independente de tradição, independente do meu desejo, da minha concupiscência, independente de tudo isso, eu tenho que me sujeitar. Me despojar de todas essas coisas que me atrapalham. Tenho um versículo que eu sempre falo em Hebreus 12, né? Versículo 1, que diz: nós também que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, que é a Bíblia aqui, tudo que foi escrito, que aconteceu, que Deus já fez. Depois da Bíblia, de lá para cá, quando fechou o cano bíblico também, nós temos história do que Deus tem feito na terra e continua fazendo. Então ele diz, estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, são muitas testemunhas, né? Deixamos todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, né? Que é, aí ele diz no versículo 2 que é olhando para Jesus, autor e consumador da fé, que enfrentou isso aqui. Ele diz que suportou a cruz, desprezou as afrontas. Sabe o que é isso, irmão? Você pela humanidade, que Deus não tinha necessidade nenhuma de fazer isso, se fez carne, habitou entre nós e passou por tudo isso. Suportou a cruz. E cruz não significa o pedaço de pau em si, aquilo lá. É a humilhação, irmão. Desprezou as afrontas. Sabe o que é desprezar? Você não dá ouvido. Não sabe o que fazer. Deus, Senhor, Pai, perdoa, quem não sabe o que fazer. Foi isso, desprezou as afrontas e assentou-se à destra do trono de Deus. Então isso está escrito lá em Hebreus 12, 1 e 2, né? Então, eu vou até prosseguir ainda dizendo no versículo 3, que diz que nós devemos considerar, nós, pessoas, devemos considerar aquele que sofreu tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que me encoraje, me dê coragem, né? Para que eu não venha desvanecer, desfalecer os meus ânimos. Ou seja, eu preciso nisso, eu meditando nisso, eu ter ânimo, atitude, aproveitar isso que Jesus fez por mim. Dá de entender isso aí, irmão? O que Jesus fez por mim, por você. Isso aí, tudinho que eu estou dizendo, que ele enfrentou a cruz, desprezando as afrontas. E ele está dizendo aqui que a alma dele estava profundamente angustiada até a morte. Por quê? Não para salvar eu e você. Porque nós estávamos instituídos. E não tinha caminho. Hoje tem um caminho. Jesus é o caminho. Então, o que eu quero dizer para você, as pessoas falam para nós, para mim, falaram várias vezes, que a gente não deve, e para mim já falaram que eu espiritualizo tudo.
E a pessoa não deve espiritualizar tudo. Mas eu digo para você, ou você espiritualiza tudo, ou você perece. Pelo menos apanhar e sofrer muito para andar nesse caminho que eu estou falando, você vai sofrer demais. Porque toda hora você vai sair dele. É preciso apanhar para voltar para o lugar. Sabe aquele jumento que a gente precisa estar, de vez em quando, dando um tapa na cara dele, pra ele sair de dentro do mato, que ele está querendo andar só no mato? É assim. Então precisa, irmão, que a gente se encaixe. Sabe o que é? Espiritualizar. Porque quando passa no crivo, na peneira, no filtro do Espírito, o que vai sobrar é vida. O que vai restar é salvação, é proteção, é poder de Deus. Então, Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o dom gratuito de Deus, o Jesus cobrou quanto de ti para ele morrer na cruz por ti? Gratuito. O dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O que ele cobra de ti? Que tu ouça ele só. Então, é a vida eterna. Entra pelo Espírito. O salário do pecado é a morte. Pela carne só entra pecado. Se você andar na carne, você perecerá. Romanos 8, primeiro. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, olha aí, mas segundo o Espírito. Ah, tá. Então tem que ser pelo Espírito. Eu não posso, andar na carne. Não, eu tenho que espiritualizar tudo. Passou no crivo, no filtro do Espírito, entrou pela porta do Espírito para minha alma, aí, consequentemente, a carne é conduzida por isso aí. Vai sobrar para a carne. Vai ser ajudado a carne até o final, até cumprir-se os dias de vida na terra. E aí a alma está salva. Mas se eu deixar entrar pela carne, o que vai me sobrar é morte. A carne não filtra nada. Pelo contrário, entra de todo jeito. Vem as concupiscências terrenas, permite a indução do diabo. Permite você ser primeiro que já está condenado. Vamos dizer que seja um homem perfeito. Ganhou não sei quantos prêmios Nobel da Paz. É crente em Jesus Cristo? Não. Pereceu. Está dizendo, eu sou o caminho. Acredita, anda nas palavras do Senhor? Não. Então não tem negócio de bonzinho, não. Eu já sou destituído. Eu me ligo a Deus pelo meu espírito ao Espírito de Deus. Então, quando nós olhamos aqui, vigiai e orai. Por quê? Oração é que traz o combustível para mim andar no caminho, para mim acender os faróis. Tá ligado, vendo, compreendendo as coisas, estou alimentado, estou com ânimo, com atitude, com crença, com fé. A fé é isso aí. O justo viverá da fé. Viverá. Ou seja, assim como o avião voa com combustível, ele tem que ter. Mesma coisa, irmão. Então, para mim viver, eu tenho que ter fé.
E eu preciso buscar em Deus orando. Veja aqui Jesus, que ele estava angustiado, diz que ia orar, se você for ver aqui, e ele disse para eles ficar com ele, orar com ele, mas aqui, no versículo 40, olha o que ele diz: e voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: então nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Então veja que ele estava orando, orou a primeira vez, segunda vez, terceira vez, para resistir o medo, para pegar o caminho correto, fazer o que era certo, o que era necessário. E eu não preciso, não. Para mim fazer o necessário, o que é certo, o que é para me defender, eu preciso orar. E não é oração de tolo. Ah, Senhor, tu sabe que eu já sou bom, já sei de tudo, eu vou para o culto. Não, não é isso não. É pedindo, pelo amor de Deus, me ajuda. Sempre pedindo para vencer. Que as pessoas hoje pedem para ganhar um carro. Mas não é isso aí. É pedir para a tua alma. As outras coisas é acrescentada. Então o que eu quero dizer, quando você faz isso, vigiando, orando, é para não entrar em tentação, porque o diabo vai tentar e você vai cair. Aí a gente vê aqui um versículo aqui da palavra de Deus, no versículo Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, e o versículo 28. Olha o que diz aqui. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. O que é decreto? É uma coisa que foi decretada. É um mandamento, é uma doutrina do Senhor Jesus. A palavra de Deus. Não adianta querer espirrar, correr pro... Não, é isso aí. Então todo aquele foi chamado. Ah, eu estou acreditando nessa palavra. Então você está sendo chamado. Então é salvação, você está salvo. Todas as coisas contribuem para o bem, não é para o mal. Para o bem daqueles que amam a Deus, que ama a palavra, que obedece a palavra, que não vai em conversa de homem para te levar em todo o vento de doutrina. Paulo fala em roda por vento de doutrina. Qualquer palavra que fala de Deus, você diz, está certo. Está nada. Procura conhecer a Bíblia, irmão. O que a Bíblia diz, te cobra de você. Não deixa alguém passar por cima de palavras da Bíblia e te dizer alguma coisa e você acreditar que isso é verdade. Porque quando tira uma palavra, acabou as outras. Tudo é puro para os puros, nada é puro para os infiéis e contaminados. A sua mente e consciência está contaminada. Então Paulo escreveu isso aí. Então veja, todas as coisas contribuem para o bem. Então veja, tem aqui um versículo também aqui, que é 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10 e o versículo 31. Diz assim: portanto, que comais, que bebais, que façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, tudo que eu fizer tem que ser dentro da palavra. Que comais, ou seja, que se comer, se beber, se fazer qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Então tem que estar no Espírito. Então tem que estar espiritualizando tudo, vigiando, porque o diabo, meu e seu adversário,
Ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. E por que ele não pode? Porque Deus nos guarda. E as pessoas entendem no natural. É como a morte natural. Não, não é isso aí não. A alma, ele quer tua alma. Se eu não tiver as armaduras de Deus, eu não protejo a minha alma. Ela está vulnerável. O diabo está envenenando ela. No dia que morrer, vai para o inferno. Então é preciso que eu espiritualize, sim, senhor. Aí aqui, nessa mesma carta, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, e o versículo 19, olha o que diz aqui. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se esperamos em Cristo só na carne, é isso que é o certo aqui. Se esperamos em Cristo só para me dar carro, para me dar saúde, as mãos boas e não morrer fisicamente, que acaba morrendo, não tem jeito, somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque a pessoa que é condenada à morte eterna, que é a segunda morte, né? Ele é um miserável, não tem mais para onde ir de miserável que é. Não, porque, na verdade, todo ser humano, ele vê este mundo para ser salvo. Deus não fez você para você ser condenado, ser um demônio, para ir para o inferno e, consequentemente, no dia de juízo, ser lançado num lago de fogo eternamente, preso lá. Não, ele não foi feito para isso. Deus fez você, imagem e semelhança dele, é uma criatura de Deus, você é e eu também, todos nós, para que represente Deus na terra. Deus tem orgulho de você nessa terra, você ser um cidadão do reino de Deus. Mas aqui está o estatuto do reino. Se você não obedecer esse estatuto aqui, se uma lei dos homens, eu tenho visto aí, lei, estatuto, associação de açaizeiro, castanheiro, de bairro, associação de bairro, tem um presidente do bairro. Aí qualquer coisa que você pensar aí, associação dos taxistas, pense em qualquer coisa aí. Essas associações, tudo tem um estatuto, irmão. Agora, muitas vezes, esses estatutos passar a mão na cabeça de alguém, o cara faz uma coisa que está fora do estatuto, acaba perdoando ali, ajeitando, o homem é cheio de corrupção. Mas aqui não existe esse negócio, não. Então é preciso que você... aqui existe no sentido, eu quero... Sem arrependimento não há perdão. Então a mesma coisa até na associação normal. Você cometeu uma falha que está no estatuto e que é para ser destituído daquela associação, ser expulso, mas você clamando, chega com os parceiros, as pessoas que faz parte, e você clama a eles dizendo que você vacilou, mas não quer vacilar mais, sei lá, e vai acabar obtendo perdão, assim, dessa forma também, prometendo que vai andar direitinho no estatuto depois disso. Da mesma forma é Deus também. Na hora que você se arrepende, está pronto, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz, abrir a porta e eu entrarei na sua casa, cearei com ele comigo. Então entenda que Jesus está pronto sempre. Agora eu tenho que estar atento, que dia que eu vou morrer? Como? Aonde? Que hora? Que minuto? Eu não sei. Então eu preciso estar sempre dentro desse estatuto. Eu preciso me esforçar. Jesus, ele disse,
buscai ao Senhor, amai ao Senhor de toda a tua força. Então tem que investir tudo nisso aqui. Ele falou que o reino do céu é como uma pedra preciosa, que você vende tudo que tem e aplica nela. Então veja que eu preciso ter isso aí, esse desejo. Então Jesus, ele faz o resto. Ele sabe que você está se esforçando, não conseguiu obedecer tudo, mas está esforçando. Sabe aquela coisa, eu sempre digo isso, mas é que cabe aqui eu falar outra vez. É você estar na escola, você está lutando para passar no fim do ano. Mas todo mundo quer tirar 10, nem que seja, às vezes não é todo mundo. Tem umas pessoas que não quer salvação, não quer coisa nenhuma com a vida. Não, estou falando de gente que se esforça e não consegue, às vezes, tirar uma nota máxima. Mas ele se esforçou. E isso é reconhecido pelo professor, pelo diretor, e ele passa com nota mais baixa. Não tão baixa, mas tem uma medida lá, que é aceitável. Então a mesma coisa é o Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer para você que você não pode ter Deus como um homem que quer te ajudar humanamente. Você tem que buscar pelo Espírito. Em primeiro lugar, pensando na tua alma, na salvação eterna, valorizando o céu, desejando ser salvo. E aí, essa vida aqui, se ele já te deu para você estar aqui, ele é o dono de todas as coisas, o que tu acha? Se ele não vai cuidar de você? Claro que vai. Mas é preciso, irmão, que você se preocupe com a vida, com a sua vida espiritual. Então veja, quando Paulo escreve, é a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5 e o versículo 23. Ele diz, o mesmo Deus de paz. Depois de dar um conselho, você vê os versículos anteriores, você vai ver o que Paulo diz, para a gente prestar muita atenção, não desprezar o Espírito. Você precisa, de maneira nenhuma, instigar o Espírito. Você não pode desprezar as profecias, ouvir de tudo, mas reter o bem, procurar sexar, fazer passar no crivo. Isso aí tem que ser no Espírito. Se for pela carne, você não recebe, você inverte. Recebe as coisas da terra e rejeita a de Deus. Mas se você anda no Espírito, buscando, orando, pedindo ao Senhor, querendo salvação, você vai rejeitar as coisas de homem, aquilo que não é vã, e você vai ficar com a do Espírito, que é valiosa. Então veja, depois de ele dizer todas essas coisas, para se abster da aparência do mal, ele não fala nem do mal, porque depois de estar dentro do mal já é complicado. Ele diz da aparência. Pareceu, você tem que sair fora. Então aí ele entra, e o mesmo Deus de paz, aí está no versículo 23 do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, ou seja, vos separe em tudo, né? Em todo o vosso espírito, alma e corpo, seja plenamente conservados, irrepreensível, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja como está montado o versículo, a maneira que é, a entrada por onde é, o começo. Em primeiro lugar, quem é? Espírito. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito, alma e corpo, ou seja, já é por último, né? Seja plenamente completo, né? Plenamente conservados, que é os três, né? Irrepreensível, ou seja, sem ter nenhuma falha que seja irrepreendido. Para quê? Preparado para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja, Pedro, na sua carta, ele escreve, deixa
Deixa eu ver aqui se é 1 Pedro, irmão. Eu tô meio. Tem hora que a gente fica meio doidinho, né? Tem que ir para a Bíblia mesmo, né? Então, Pedro escreve aqui na sua carta universal, é a primeira carta universal do apóstolo Pedro. Primeira carta universal do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Quando você se encaixa nisso aqui, você verdadeiramente é uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, aí você está apto para anunciar as virtudes, as bondades de Deus, as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que chamou você e eu, todo, qualquer um, do desentendimento espiritual para o entendimento espiritual. Nos chamou da morte para a vida. Nos chamou da falta de compreensão para compreender as coisas de Deus. Então entenda aqui que ele está dizendo que isso aí, eu preciso ser diferente. Aí eu vi aí uma pessoa falando nas redes sociais, uma pessoa que diz ser espiritual, um líder espiritual, aí criticando as pessoas que falam isso aqui, que ensinam isso aqui aos jovens, tá falando para os jovens, dizendo que o jovem não precisa separar coisa nenhuma, que isso não é santidade. Negócio de porque se converteu, a palavra converter, irmão, está dizendo mudar de caminho, mudar de direção, é fazer aquilo contrário do que tu estava fazendo. Se eu continuar fazendo as mesmas coisas, participando das mesmas coisas que eu participava ontem, eu me converti de quê? Não, preciso entender que convenção, ele está falando de convenção lá, né? Dizendo que o jovem se converter não precisa parar de ir na praça, brincar com os amigos, aí tem, ele está criticando que se converteu, não pode ir mais no futebol, brincar com os amigos, bola, e aí vai dizendo aí, na praça não sei o que, tem que continuar a mesma coisa. Então se converteu de quê? Então entenda, você se converteu, você passa a ser um representante de Deus na terra. Você anda com as pessoas nos lugares públicos porque precisa fazer. Você vai num restaurante, eu sempre digo isso. Aí você até come da mesma comida que foi feito por um assassino, um ladrão, você come também, porque tem nada a ver uma coisa com outra. Mas você levantar dali, você vai roubar mais ele? Não. Você concorda com a profissão dele, a maneira dele agir? Não. Então isso é se converter. Agora, se eu vou jogar bola, eu vou para a praça por meio das mesmas pessoas que estão fazendo isso aí, eu estou concordando ali, não tem diferença, então não se converteu coisa nenhuma, não. Não existe isso. Deus não vai ter prazer em você. Você tem que ser diferente para os outros olhar para você. Você vai anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então você tem que ser luz. Não se pode acender uma luz e colocar debaixo do recipiente. Você coloca no velador. Então você vai ser diferente. Diferente de tal maneira que as pessoas vão te rejeitar. É isso aí, irmão. As pessoas não vão concordar contigo. Por isso você não vai estar lá no meio. Porque você vai ter que concordar com eles. Aí você se torna a mesma coisa que era antes. Mesmo jeito. Porque você vai ter que concordar com eles. Ou então você vai ser vaiado. Eu tinha muitos amigos, eu não ando com eles, mas falo com eles, no telefone, tudo normal. Mas eu não posso andar onde eles estão andando.
Porque assim eu estou concordando. Se eu for para lá, eu vou ser um chato. Sabe, aquele cara que não se encaixa, que vai ficar reclamando de tudo, porque está tudo errado. Na minha mente é outra coisa agora. Então é preciso que eu entenda isso aí, pelo amor de Deus. Não adianta. Converteu mesmo. Eu estou no mundo, mas não sou do mundo. Jesus disse, se o mundo amasse vocês, se vocês fossem do mundo, o mundo amava vocês. Mas como vocês não são do mundo, o mundo odeia vocês. E vocês não são do mundo, como eu do mundo não sou. Irmão, que é isso? Então é preciso ter essa mudança em nós, de andar no Espírito, vigiando, querendo mesmo, de tudo espiritualizando, olhando aonde é que Jesus não está se entristecendo. O Espírito de Deus na minha vida, que me ajuda, Romanos capítulo 8, versículo 26, diz que o mesmo Espírito nos ajuda nas fraquezas e ensina o que e como convém pedir e intercede com gemidos inexprimíveis por nós. Agora, eu preciso ver, se eu abandonar ele, irmão, se eu rejeitar, eu estou no prejuízo, eu voltei a estaca zero. Então eu preciso andar espiritualizando. Será que ele aceita isso? Será que passou no crivo, lá no filtro do Espírito, ou não? É por isso que Paulo diz lá no 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22, antes do 23 que eu falei, ele diz, abstém-vos de toda a aparência do mal. Ou seja, sai fora da aparência do mal. Rapaz, será que pode o Espírito não querer? Então, sai fora, irmão. Tu vai arriscar meter a mão num buraco, se pode ter uma cobra lá dentro, uma cascavel? Não pode ter, eu não vou meter a mão não. Que é isso? Então, eu vou envenenar minha alma sem necessidade alguma? Não, parece que Deus não está querendo isso aí, eu estou fora. Então é preciso eu ser dessa forma. Aí para o mundo isso é uma chatice, para o mundo é uma acepção. Tá querendo ser melhor do que eu. Não é melhor, é porque eu preciso, eu necessito. Então fique aí com essa palavra, acabou o nosso tempo. No nome de Jesus, guarde essa palavra no teu coração, porque ela é fiel e verdadeira para salvar a tua alma. Acredite nisso, nós não estamos fazendo aqui comercial nenhum, buscando, pedindo dinheiro ou alguma coisa assim. Nós estamos dizendo para você que você precisa de salvar a tua alma. É isso. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado por tudo, Senhor. Por tudo que o Senhor falou aqui nesse lugar através do teu Espírito Santo. Deus do céu, ajuda, Pai, essas pessoas a entender que através do Espírito ele sabe o que e como convém pedir, agir, falar. Meu Deus, ajuda, Pai, intercede por essas pessoas, meu Senhor. Meu Deus, vai desfazendo tudo aquilo que bloqueia a sua mente, o seu coração, a sua mente, os seus olhos, os seus ouvidos. Meu Deus, aquilo que bloqueia de maneira que eles não vejam, não entendam, não compreendam, não ouçam a tua palavra. Ajuda, Pai, meu Deus, fortalecendo a cada um. Meu Deus, dando saúde a cada um, curando, meu Senhor. O Senhor tem poder para curar essas pessoas fisicamente, como foi pregado aqui. As outras coisas é acrescentada. Deus do céu, cura para a glória do teu nome. Eu repreendo todo espírito de enfermidade na vida das pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Eu busco esse poder que o Senhor nos deu através da tua palavra, como ministro da tua palavra. Eu uso essa autoridade a favor dessa pessoa e eu repreendo esse espírito de enfermidade da vida dela. Sai, é uma ordem, é no nome do Senhor Jesus Cristo que eu te ordeno. Sai da vida dessa pessoa,
não volta mais, para a glória do Senhor Jesus. Deus prospera a vida deles, Pai. Para a glória do teu santo nome, nós pedimos, meu Deus, e já, por fé, nós te agradecemos, acreditando nesse milagre. No nome de Jesus. Graças a Deus, fique na paz e na graça do Senhor, e até o próximo programa, no nome de Jesus. Amém.